Eu sei que muita gente está preocupada com o mercado de criptomoedas, acreditando que vai vir mais queda, que o Bitcoin agora pode derreter cada vez mais, que o mercado, na verdade, pode sucumbir e de repente não ter até a famosa bull run. Esse vídeo é muito importante porque eu quero passar vários dados aqui para que você possa entender esse atual cenário e as possibilidades daqui para frente. A economia nos Estados Unidos não vai bem e durante o início do ano o mercado aqueceu muito com a expectativa do corte de juros americano. E o Fed anunciou que não cortaria, postergaria esse corte. O mercado começou a recuar. E o Fed continuou apertando a taxa de juros, onde o mercado estava precificando um corte lá para setembro. Apenas um corte. Sendo que os dados que saíram após a reunião de quarta-feira simplesmente causaram um pânico no mercado. E é no mercado internacional, não é só no mercado de criptomoedas. E agora existe um medo de recessão nos Estados Unidos. Mas o que está acontecendo de verdade? Mas será que o mercado vai continuar caindo? Será que vai ser cancelada a bull run? Então eu quero passar vários dados importantes para que você possa ter uma melhor análise sobre o mercado e também uma melhor tomada de decisão. Porque nós temos agora também um pânico instaurado, com a possibilidade de uma recessão que eu acredito que não vai acontecer. Mas sim, é preocupante e na verdade acaba gerando uma oportunidade. Mas até quando isso vai acontecer? A previsão que eu quero aqui analisar sobre uma possibilidade de alta do mercado já é uma que eu já venho falando há um bom tempo em vários vídeos, mas acreditando que sim, o mercado vai conseguir respirar esse ano ainda, mas eu quero passar aqui uma possibilidade para você gravar uma data que eu acredito que vai ser uma explosão no mercado com a possibilidade de já começar a pensar numa saída do mercado. A gente vai passar por algumas análises aqui que são muito importantes para que você possa ter um pouco mais de calma e entender que esse momento do mercado ele é extremamente decisivo. E esse momento do mercado é para poder assustar as pessoas. E de fato, a gente acaba ficando assustado porque realmente tem medo de mais queda. Mas eu quero que você entenda, para que você possa de fato respirar e tomar uma melhor decisão a partir daqui. São muitas informações, então presta atenção, mas deixa o like aqui antes, se inscreva no canal. O YouTube está implementando uma ferramenta agora de hypar. Se aparecer esse botão, ajuda e coloque esse vídeo para poder hypar. Tem muita informação importante aqui que vai te ajudar e vai ajudar novas pessoas a entrarem no mercado. Porque quem está chegando agora, inclusive, está chegando em um bom momento, visto que nós tivemos uma boa alta ali desde outubro até março e abril, e agora com o recuo do Bitcoin e das altcoins, fica favorável para aproveitar essa oportunidade de comprar ao som do canhão. Mas sempre faça a sua análise. Realmente são muitas informações, mas vamos começar aqui falando o seguinte, Fed abre caminho para corte de juros em setembro. Essa notícia foi logo após a reunião do Fed, onde o mercado viu que o Fed praticamente deixou livre aí a ideia de corte de juros para setembro. O detalhe é que alguns dados saíram ontem e hoje, fazendo com que o mercado entenda que, na verdade, o Fed começou a demorar demais para cortar os juros, porque agora a economia pode simplesmente sucumbir. A economia agora, ao invés de falar que os dados estavam mostrando a possibilidade de corte, agora os dados começaram a mostrar que o corte já está atrasado. Então, vamos entender algumas coisas aqui sobre o mercado, sobre o Bitcoin e o que está acontecendo. Não presta mais? Já vi pessoas falando que chegamos no topo do mercado, que não vai ter bull run. Presta atenção, então, nesses dados agora. Um dos indicativos é a notícia em massa falando sobre possibilidade de recessão, problema nos Estados Unidos, as bolsas fechando negativamente, ações caindo. Realmente existe um medo excessivo de recessão. E não é por menos. Mas vamos olhar inicialmente para o gráfico do Bitcoin, até para você entender uma ideia sobre ciclo do mercado. Esse gráfico aqui está todo desenhado só para poder ilustrar para você as fases de halving e o período que nós ficamos aguardando, né? Uma alta do mercado. Eu, inclusive, cheguei a marcar aqui, bem antes do halving, a possibilidade que eu acreditei que o mercado poderia corrigir nesse período. E aqui, nesse momento, eu acreditei que corrigiria e não corrigiu. Veio corrigir logo depois. A minha média de 25% a 45% foi logo após o halving. Mas até aí tudo bem. O que a gente tem que fazer uma análise aqui? Eu quero mostrar para você essa figura sobre o ciclo do mercado. O ciclo do mercado é muito importante, porque eu acredito que agora nós estamos vivendo essa fase de descrença. É esse exato momento
que a gente sai daquele momento que era depressivo, né, bear market, o mercado começa a ganhar fôlego, as altcoins respiraram bastante, começou a entrar liquidez no mercado, só que a gente vem em um momento de descrença, onde as pessoas começam a ficar assustadas. E esse é um grande indicativo de que a gente possa estar vivendo esse momento. E esse momento é muito interessante, porque logo após esse momento vem uma explosão. As altcoins agora derretendo, Bitcoin corrigindo bastante, as pessoas começando a desacreditar. Mas espera lá, quantas informações nós temos para poder mostrar que esse momento é favorável? É o que eu quero te mostrar. Aqui no gráfico, até deixei marcado para você entender que nos halvings passados, eu vou só no anterior, para a gente poder ter uma ideia. Logo após o halving, nós passamos algumas semanas, desde maio até mais ou menos aqui em outubro. Maio até outubro, ou seja, do mês 5 até o mês 10, até começar de fato a ter um respiro. A gente pode considerar um mês aqui anterior, inclusive, a gente pode falar até de setembro. Então, é um período que, logo após o halving, nós temos vendas dos mineradores, porque os mineradores acaba se tornando inviável para eles continuarem, muitos mineradores pequenos, inclusive, acabam vendendo Bitcoin para manter o seu custo. E nós já passamos por essa fase. A gente vê muito investidor realizando lucro, inclusive aproveitando que comprou naquela narrativa do halving, aquele catalisador do halving, e realiza lucro. Então a gente também vê queda por conta disso. Existem vários fatores e análise on-chain para poder te passar aqui. Então você precisa prestar atenção que isso aqui é apenas o começo. Mas eu queria te mostrar que existe esse período e seria mais ou menos um período que a gente está vivendo aqui. Que começando aqui o halving em abril, a gente ainda estaria aqui no mês de julho. Ou seja, a gente pode considerar que a gente tinha em torno de 4 a 5 meses ali, um período de adaptação, onde as pessoas estão realizando lucro. E a gente está vivendo esse momento. E aí vem mais um fator interessante. Quando a gente começa a analisar o gráfico de stablecoin, está sendo emitido mais stablecoin, mais dólar, mais o USDT e o USDC para o mercado. A liquidez está aumentando. Então, será que isso é bom? Historicamente, quando a gente olha os retornos trimestrais, quando a gente fala de trimestre, a gente no ano de bull market e bull run, a gente tem os 2 últimos semestres que são bons para o Bitcoin, bons para o mercado. E foi o que aconteceu no final do ano passado e possivelmente nesse ano, ano de bull market, até porque o mercado, o Bitcoin, já entrou numa tendência de alta. Ele está numa tendência de alta desde quando ele cruzou a média de 200. A gente volta no gráfico, mas eu preciso que você entenda sobre essa questão de meses, trimestres bons para o mercado. Um indicador, uma análise muito interessante é comparando inclusive com o ouro. Agora, com essa notícia do Fed, o ouro começou a disparar porque o mercado, os investidores estão com um pouco de medo. E o interessante é que em cada halving passado, nós vimos que na alta do ouro era bem o fundo do Bitcoin. E logo após uma correção dentro do mercado do ouro, mostrando que as pessoas estão mais confiantes em entrar no mercado de renda volátil, em ativos voláteis, em renda variável, foi aonde basicamente o ouro começou a corrigir. Então, nós estamos agora vivendo um momento de alta do ouro. Será que daqui a pouco os investidores, agora com a ideia do corte de juros em setembro, vai começar a entender que a renda variável e volátil é melhor? E eu ainda não estou falando nem dos compradores de ETF. Os ETFs precisam de 6 meses para serem oferecidos diretamente para os clientes das grandes gestoras. E é isso que está acontecendo agora. Algumas gestoras já falaram que irão começar a oferecer para os seus clientes. Existe gestora que movimenta, que tem sob sua guarda 1 trilhão de fundos de clientes. Então, já é mais um fator bem interessante. Até porque os ETFs absorveram muito as compras dessas pessoas que estão vendendo no pânico. Existe um cruzamento aqui de touros e ursos que eu quero te mostrar. Basicamente, nos ciclos que se passaram, a gente tem aqui, né, alguns movimentos bearish que vai fazer um cruzamento com o bullish. Detalhe, olha só que interessante, a gente tem um momento, tá? Onde o primeiro ciclo começa a se mover, vem um pouco de queda, a gente tem o segundo ciclo onde começa a se estabelecer e aí vem o ciclo top. Na verdade, são 2 movimentos causados após esse movimento onde a gente começa a ter um pouco ali de recuo no mercado, uma consolidação no mercado e depois explosão no mercado. E a gente já viveu isso nos outros ciclos e agora também já estamos começando a viver o momento do segundo período, né? O segundo período dentro desse ciclo e aí caminhando para o terceiro que seria o ciclo top. Ah, mas eu acho que não vai ter bull
run? Será que o Bitcoin vai continuar subindo? A gente tem uma análise aqui do Stock to Flow, onde ele faz uma análise da lei de potência, demanda e preço do Bitcoin, justamente mostrando que esse momento vermelho pós-halving é o momento onde as pessoas deveriam estar se expondo. É um momento teoricamente negativo, momentâneo, que as pessoas deveriam se expor, porque depois tem explosão. E detalhe, o Stock to Flow normalmente previu preços menores do que foi alcançado. É óbvio que na teoria dos ciclos, nós vemos que ao longo do tempo, a curva vai tendo menos acentuação. A tendência é que o preço não suba tanto quanto subiu anteriormente, mas ainda assim, aqui nós tínhamos previsão de $165 e chegou a 1.135. Aqui a gente tinha previsão do mercado chegar a $4.000, mas o Bitcoin chegou a $17.000. Aqui nós tivemos também uma previsão de chegar em 49 e chegou a $67.000. E agora, o Stock to Flow está mostrando que em 2025, por exemplo, pode alcançar $430.000. É um indicador. Nos meus cálculos básicos que a gente tem visto por aí, poderia fazer 150 até 250. A gente ainda não sabe, mas o Stock to Flow está prevendo isso. E ainda que ele não cumpra isso, que ele cumpra metade, a gente estaria falando de chegar a 200, 250, $300.000. Então, nós temos análise mostrando essa possibilidade do mercado. Agora eu quero que você preste atenção nesse indicador. Eu até troquei a câmera para você poder ver o seguinte. Esse indicador, ele mostra um período pós-halving de 7,2% do tempo para que a gente comece uma explosão. Aconteceu isso nesse ciclo, nesse ciclo, nesse ciclo, e agora nós já estamos vivendo aquele período que eu falei, pós-halving, do tempo necessário para o mercado se consolidar até no momento de descrença de 7,2%. Ou seja, estamos vivendo 7,2% do momento em que o Bitcoin poderia corrigir, lateralizar, corrigir 20% a 25%, chegando a um período que daqui para frente podemos ver explosão. Foi isso que aconteceu aqui, isso que aconteceu aqui, aqui, e agora já estamos nesse período aqui. Então, será que esse momento de descrença, desespero, é para poder acreditar que não vai ter bull run? É para sair vendendo ou para poder aproveitar as oportunidades? Mais um indicador mostrando para você aqui no Bitcoin Rainbow Chart que esse ainda é um período muito interessante anterior à explosão. Aconteceu isso nesse movimento aqui, aconteceu isso nesse movimento aqui de correção que estava na faixa azul e agora continuamos aqui, ó, na faixa azul. Ou seja, é muito provável que o Bitcoin venha buscar essa faixa laranja e vermelha. Note que na teoria dos ciclos ele veio diminuindo. Então poderemos ver ainda na faixa amarela e laranja. A depender do capital que vai entrar no mercado, de repente até na faixa vermelha novamente. Porque o mercado parece, indicadores, analistas falando que vai ter uma explosão de dinheiro entrando no mercado, por conta de adesão, aumento de institucionais colocando dinheiro. Basicamente o Bitcoin agora está na boca até de político brigando pelo Bitcoin e até os Estados Unidos e o Trump falando que vai colocar o Bitcoin como uma reserva de valor, colocando agora a possibilidade de pagar a dívida dos Estados Unidos com Bitcoin. Então, olha como que essa adesão, esse movimento pode ser grandioso. E é claro que as altcoins, nesse momento que a dominância do Bitcoin continua subindo por conta de todo esse cenário, não tem muita possibilidade de ter uma explosão em altcoin. Mas também é um momento de atenção, porque as criptomoedas estão em um fundo que basicamente dá oportunidades para poder acumular. E agora nós não veremos as altcoins subindo. Por isso que o recomendado é as pessoas se exporem um pouco mais em Bitcoin nesse momento, para poder ter um pouco mais de garantia. Mas é fato que quem está aproveitando o mercado para escolher as melhores altcoins, que também vão ter utilidade e entrega, a gente está vivendo um ótimo momento, mas em um determinado momento ela vai vir acima dessa linha de 75, mostrando que a gente vai ter uma alt-season. E nós teremos uma alt-season. Basta o Bitcoin superar uns pontos aqui que eu quero te mostrar. E uma coisa que as pessoas não estão notando, o medo, aquela descrença causa um pânico em pessoas que não estão acostumadas com o mercado. Porque as reservas das corretoras estão nas mínimas. Para você ter uma ideia, isso significa que as pessoas estão retirando de corretora e guardando bitcoins. Então, investidores de longo prazo já estão pensando lá na frente. Significa que as corretoras estão diminuindo suas reservas. E daqui a pouco a gente vai ter um choque de oferta no mercado. Esse momento de descrença realmente causa isso. Mas isso está mostrando que vai ter um choque de oferta. Vai faltar Bitcoin. Lembra que eu falei sobre os mineradores vendendo? As reservas dos mineradores também já diminuíram. Então, a força vendedora, inclusive, que está acontecendo agora por conta de medo de Mt. Gox, que já está despejando, tivemos agora nesse mês passado o detalhe da Alemanha que estava despejando, isso está acabando. E o mercado está absorvendo essas vendas. Na verdade, a gente está tendo correção por causa do setor macroeconômico. Mas mesmo assim o Bitcoin está sustentando e os ETFs estão comprando. A BlackRock não para de comprar. E essas vendas serão absorvidas
logo logo. Inclusive eu coloquei no meu Twitter para você entender o que é o pivô do Fed. É exatamente o que está acontecendo agora. O anúncio do corte de juros, e eu vou mostrar aqui agora, o mercado está precificando que o Fed vai cortar de forma desesperadora, muito mais juros do que deveria cortar, porque deveria ser suave, não vai ser mais suave, e o pivô do Fed normalmente faz com que o mercado recue. Todo pivô do Fed vai fazer o mercado recuar, e pode ser um recuo desse, o último recuo que a gente está esperando. Então, quando é que isso vai subir? O que está acontecendo? Eu preciso que você entenda alguns pontos para a gente chegar em uma análise de tempo. Para ter uma ideia, o recuo de venda de altcoin também já está começando a diminuir. A compra está começando a acelerar. E é isso que a gente tem que ficar atento. O mercado está se movendo. E só para a gente poder finalizar essa parte de indicador, isso aqui são eras, são movimentos pós-halving, onde tivemos o ciclo de explosão, a famosa bull run. E a gente está exatamente nesse momento, nesse começo, para basicamente acompanhar esse movimento da linha vermelha, laranja e azul. Ou seja, estamos no começo para essa explosão. E mais uma vez, bem no começo, estamos quase lá, está quase acontecendo. Tá, mas isso significa que basicamente o mercado vai sair explodindo? Ainda não, mas já é o início, para você entender que a partir agora do corte de juros, a gente vai ver o mercado começar a respirar. Mas e aí? Quando é que vai ser a explosão? Previsões. Levando em consideração a tabela do Fed, que teve um ajuste hoje por causa desse detalhe do payroll hoje, da própria expectativa de corte de juros, que agora o mercado já está acreditando que vai ter 0,5 base point de corte, era 0,25. E isso levanta um detalhe, podemos ter corte ainda em novembro e dezembro. Só que previsões ainda para começar a melhorar esse cenário seria agora em setembro, mas existe um período pelo menos de 30 dias para consolidação. E a gente entraria basicamente em outubro e novembro, acelerando aquele trimestre que eu falei lá no início do vídeo. O detalhe é que para a gente continuar um crescimento no mercado, mais movimentação de capital para ativo de risco, aonde todos vão movimentar, né, as suas carteiras, saindo de renda fixa, por exemplo, que já não vai ser mais vantajoso, indo para o Bitcoin, mais adesão, mais propaganda, na verdade, mais anúncio institucional utilizando Bitcoin. Inclusive, no final do ano teremos a eleição americana e se o Trump ganhar, ele vai estimular um pouco mais. Apesar de não precisar de político nesse mercado de cripto, vai ser uma ajuda. E detalhe, então quando que a gente pode ver uma melhora e uma bull run específica? Eu acredito que esse ano a gente vai ver o mercado acelerar a partir do final de setembro. Em outubro para novembro a gente deve ver o mercado mais aquecido, como a gente viu no início do ano, o Bitcoin superando o topo histórico, e eu vou te mostrar agora no gráfico, mas bull run, na minha concepção, para deixar tudo muito maravilhoso, já com possibilidade de saída do mercado e realização de lucro, eu acredito que vai estar acontecendo a partir de abril do ano que vem. Lembre-se, abril, aqui também com mais possibilidade de corte e uma redução mais acentuada em junho e julho. Então, essas datas aqui são importantes para você começar a entender esse catalisador. Agora, será que o mercado vai subir agora? O que vai acontecer? O cenário de agora para o Bitcoin, a gente tem que entender que o Bitcoin está numa bandeira de alta no gráfico mensal. E essa bandeira de alta, ela forma um mastro aqui. Esse mastro, após superar o topo histórico, é a possibilidade, probabilidade de aumento do Bitcoin, alcançando 88 a de repente 100 mil dólares. Então, essa é a previsão. O detalhe é que esse momento agora é um momento crucial. Por quê? O Bitcoin está segurando na média de 200 semanal. Enquanto estiver trabalhando acima da média de 200, a gente ainda está no mercado aquecido, mercado de alta, em bull market. Detalhe, a gente perdeu a média de 200, mas recuperou muito bem. O Bitcoin agora precisa se segurar acima dessa média e também acima dos 63, 64 mil, que é o que está acontecendo nesse exato momento. Aqui a gente tem um suporte que ele está testando agora. E se perder esse suporte, basicamente o Bitcoin vai buscar novamente aqui o suporte dos 56 mil. Isso aqui vai causar um pouco mais de pânico, um pouco mais de medo e pode dar digamos que mais um momento de descrença. E eu acredito que seria o último momento de descrença, onde as pessoas vão ficar com muito medo e você pode aproveitar para se expor mais no mercado. É isso que eu pretendo fazer. Caso de fato aconteça esse movimento, é a hora que de fato eu vou dar all-in. Por enquanto eu continuo fazendo a minha estratégia de DCA. Isso aqui não tem impacto significativo para mim, até porque eu estou aguardando esse movimento aqui para ver pelo menos essa semana, porque hoje
principalmente hoje, com esse resultado negativo que saiu, as pessoas ficaram com medo. Tivemos venda massiva no mercado como um todo. Foi dólar, S&P 500, Nasdaq, o mercado todo sentiu. Detalhe, e agora? Se perdemos essa região, a gente vai buscar esse suporte. Mas se não perdemos, o Bitcoin pode tentar mais uma vez testar esse topo aqui. E se romper esse topo, basicamente vai ser maravilhoso para o mercado, porque ele tende a romper os 70 mil. E nada impede, obviamente, de mês de agosto, a gente conseguir romper e ele recuar no anúncio do Fed, do corte de juros em setembro. Então a gente ainda pode ver essa subida. Nesse exato momento, eu não estou vendo nenhuma explosão para o Bitcoin basicamente chegar diretamente nos 88. Nada é impossível. Mas ciclo de alta, bull run, a gente vai depender daqueles fatores, do tempo que a gente tem pós-halving e também do anúncio do corte de juros. E toda vez que existe o corte de juros, o mercado acaba recuando para depois voltar com força. Então é muito provável que mesmo que a gente ganhe fôlego esse mês no Bitcoin, o Bitcoin ainda, no anúncio de juros, ele recue um pouco. E se ele recuar um pouco, vai ser a última pernada para a gente dar start no nosso bull run. E aí ele vai continuar subindo, vai virar o ano subindo, e quanto mais tiver corte de juros, mais confiança para entrarem no mercado com toda essa adesão que eu mostrei na análise on-chain, aí sim, a gente vai ver explosão total. Nesse momento, é aproveitar a oportunidade, que inclusive está dando em algumas altcoins que já são consolidadas, que estão no seu fundo, e o Bitcoin também dando uma margem ótima para quem está querendo acumular para longo prazo. Lembre-se, estratégia de DCA, comprar particionado. Não dá para você entrar dando all-in, porque a gente não sabe se o Bitcoin ainda vai perder isso aqui e chegar nessa região. E detalhe, chegando nessa região, a gente tem que ver uma força compradora para poder segurar. E eu acredito que nós teremos força para poder segurar. Eu acho que o fundo do Bitcoin foi nos 56 mil. Então, a gente não sabe se ainda vai cair e o DCA serve para isso. Porque se cair um pouco mais, você vai fazendo DCA. Então, é um momento de atenção, é um momento muito interessante que esse ano ainda o mercado vai respirar muito. E a explosão, para mim mesmo, vem mais ou menos no segundo trimestre em diante do ano que vem. E até lá, nada impede de termos out-season. Mas para termos out-season, o Bitcoin precisa romper o topo histórico. Então, nesse momento, ainda é chance de acumulação para quem quer surfar muito nesse mercado, sempre com gerência e análise de risco. Para mim está muito claro o que está acontecendo esse momento, e apesar de ser chato, eu também queria já ver explosão, bem como foi no início do ano, porque eu opero no mercado futuros, eu gosto pra caramba, e para mim é melhor operar numa tendência de alta clara. O mercado está dando umas rasteiras aí, e isso é ruim, é um fato que é ruim. Mas para mim está muito claro sobre a possibilidade de alta e também da bull run que não foi cancelada, como muita gente fala, que de repente o Bitcoin já alcançou o topo histórico dele. O topo histórico dele agora, na verdade, foi alcançado o anterior, mas ele vai buscar um novo topo histórico para essa bull run. E as altcoins ainda vão performar muito. Não são todas, não é qualquer uma que você tem que ficar atento a partir de agora. Mas está nítido e claro o momento do mercado e que a gente já está bem perto do fim desse terror que corrigiu para quem entrou ali em abril e basicamente está amargurando essa queda e vendo o mercado em queda. Lembrando que desde outubro do ano passado até agora, o mercado simplesmente de fato explodiu. E essa correção é muito pequena em virtude do que ele subiu. Mas para quem está agora querendo aproveitar esse momento do mercado e entrou em um momento ruim, realmente não está muito agradável quando ele bateu no topo histórico. E esse período, daqui a pouquinho, vai estar passando. Você tem que aprender sobre o ciclo do mercado. Tem que aprender também a aproveitar as oportunidades e não ter muito medo. Principalmente gerência de risco. Se você quiser entrar na minha turma, aprender do zero até o avançado com 118 aulas e ter um grupo VIP para poder conversar, tirar dúvidas junto comigo, com aula ao vivo, o link fica bem aqui embaixo. Preste atenção que nós já estamos caminhando muito bem, apesar dessa queda, deixar muita gente com medo e de fato não ser muito agradável quando a gente vê que a nossa carteira deu uma recuada e que alguns ativos também, para quem pegou no topo, podem na verdade não voltar, é ruim. Mas é hora de você prestar atenção, escolher os melhores ativos, criar uma estratégia de DCA e esperar que daqui a pouco as coisas vão melhorar. Realmente, essa fase, ela é para isso. É para gerar medo e desespero nas pessoas e a descrença está batendo na porta. Mas não é à toa que a BlackRock está comprando muito. Michael Saylor, institucional, então não fica de fora desse mercado. Aprenda sobre Bitcoin e cripto porque muda a vida. Mas e aí? Se você chegou até agora, comenta aí o que você está achando do mercado. O que você está fazendo agora. Lembre-se, comentários educados vão ser respondidos numa boa. Te espero no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like e se inscrever agora. Um abraço.